Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vanderlei. Nós vamos em matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. As propriedades gerais da matéria são massa, volume e impenetrabilidade. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Volume é a capacidade que a matéria tem de ocupar espaço. E penetrabilidade, dois corpos não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar no espaço. As propriedades específicas da matéria são a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Nós vamos dar ênfase à densidade, que é a razão entre a massa e o volume ocupado pela matéria. Ponto de fusão é a temperatura da passagem do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura da passagem do estado líquido para o estado gasoso. O exemplo da água. A água, o ponto de fusão da água, equivale a 0 graus Celsius, ou seja, abaixo de zero a água está no estado sólido, acima de zero ela vai estar no estado líquido. O ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, abaixo de 100 ela vai estar no estado líquido, acima de 100 no estado gasoso. Aqui eu estou passando para vocês uma tabela com a densidade de alguns materiais ou de algumas substâncias. Lembrando que a densidade ela é expressa em grama por centímetro cúbico. Então, mercúrio, a densidade 13,50 grama por centímetro cúbico. Nós temos aqui do chumbo 11,30, alumínio 2,70, o quartzo 2,65, o sal de cozinha 2,17, água 1 e o sódio 0,97 grama por centímetro cúbico. Aqui nós temos o conceito de densidade. Densidade é a razão entre a massa e o volume ocupado pela matéria. Equação matemática da densidade. Densidade igual a massa dividido pelo volume. Caso a gente queira calcular a massa, a gente vai fazer uma inversão na equação da densidade e vamos ter aqui massa igual a densidade vezes volume. Caso a gente queira calcular o volume, a gente faz uma inversão na equação e vamos ter volume igual a massa dividido pela densidade. Lembrando que as unidades utilizadas nós vamos ter para a densidade o grama por centímetro cúbico, para a massa o grama, para o volume centímetro cúbico. Passei aqui um exemplo. Nós vamos calcular a densidade. Para isso, nós temos aqui o valor da massa e o valor do volume. Para calcular a densidade, nós temos densidade igual a massa dividido pelo volume. Aí nós vamos substituir os valores aqui de massa e o valor de volume aqui na equação. Então, massa 67,5 gramas, nós vamos dividir por 5 centímetro cúbico e o valor da densidade será 13,5 gramas por centímetro cúbico. Temos aqui o segundo exemplo. Temos o valor da densidade, vamos calcular a massa e temos aqui o valor do volume. Para calcular a massa, nós vamos fazer massa igual densidade vezes o volume, massa igual valor da densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico, e nós vamos multiplicar por 4 centímetro cúbico, que é o valor do volume. E o resultado nós vamos ter 2,7 vezes 4, que vai dar 10,8 gramas. Lembrando que a unidade de massa é o grama, devido ao multiplicar 2,7 por 4, nós vamos cancelar centímetro cúbico com centímetro cúbico e vai sobrar aqui o grama. Então, o resultado final, 10,8 gramas. Nós temos aqui o terceiro exemplo, valor da densidade, valor da massa e vamos calcular, nesse caso, o volume. Para calcular o volume, nós vamos fazer volume igual massa dividido pela densidade, substituindo os valores aqui na equação. 11,64 gramas, que é o valor da massa, dividido por 0,97 grama por centímetro cúbico, que é o valor da densidade. O resultado vai ser volume igual a 12 centímetro cúbico. Lembrando que a unidade de volume é o centímetro cúbico. Aqui nós temos grama com grama cancela, sobra o centímetro cúbico, então o resultado 12 centímetro cúbico.